Os cuidados com os joelhos têm grande importância para os atletas profissionais. Por isso, notícias sobre lesões desse tipo, cirurgias e outros procedimentos são comuns. Porém, não são apenas as pessoas que vivem do esporte que podem enfrentar esses problemas ortopédicos. Sejam os chamados atletas de fim de semana, ou mesmo aqueles que não praticam atividades físicas, é essencial cuidar dos joelhos para manter a qualidade de vida. Por isso, o podcast Conversa com um Especialista recebe neste episódio um dos maiores especialistas em joelho do Brasil, médico ortopedista Dr. Marcelo Beirão. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carlos. Bom dia, seus ouvintes. É um prazer, uma satisfação estar com vocês aqui conversando sobre aquilo que a gente gosta muito de fazer, que é tratar, dentro da nossa especialidade, é tratar as patologias do joelho. Doutor, anos atrás era muito comum que a maioria dos pacientes com problemas nos joelhos fossem atletas profissionais ou pessoas praticantes de atividades físicas. Essa é uma situação que continua? Quais são os principais casos que chegam no seu consultório? Bom, essa é uma situação que nós vivíamos e vivemos, né? Porque as lesões do joelho, elas estão diretamente relacionadas à prática esportiva. E as pessoas cada vez mais são estimuladas à prática do esporte, seja na corrida, seja nas academias, seja jogando futebol, né, e qualquer tipo de esporte. Então, as lesões que incidiam antes, hoje incidem da mesma forma ou até mais, porque as pessoas elas estão mais ativas, elas estão praticando mais esporte. E por outro lado, né, não só as doenças do joelho, elas estão associadas à prática esportiva, mas também aos quadros de degeneração, de desgaste, né, porque à medida que nós vamos envelhecendo, nós também temos desgaste das articulações. Então, esses desgastes são chamados de artrose. E a artrose também pode ser tratada pelo especialista de joelho. Existe um público mais específico na procura por esses atendimentos, doutor? Sem dúvida. A gente observa uma incidência muito maior nas lesões esportivas dos homens numa faixa etária, né, entre a segunda e terceira década de vida. Então, que são normalmente as pessoas que estão numa fase mais ativa da sua vida, principalmente falando da atividade esportiva, e que, sem dúvida nenhuma, que apresentam um número de lesões bem maiores. Hoje nós vimos também uma incidência que está aumentando, uma incidência de mulheres que também que jogam futebol. E o futebol é um esporte que a gente usa muito os movimentos de rotação do joelho. E sendo esse um movimento capaz de gerar uma lesão no joelho, né, hoje as mulheres também, a partir do momento que elas começam a jogar mais futebol, começam também a ter mais lesão, principalmente a lesão ligamentar do joelho. É justamente no futebol, doutor, que mais acontecem essas lesões em pessoas que não tinham doenças prévias no joelho? Sem dúvida, né? O futebol, ele por ser um esporte onde se usa muito o movimento do joelho e principalmente em pé, né, colado no gramado, propicia muito esses movimentos de ou trauma direto ou trauma indireto por rotação do joelho, né, as lesões articulares, as lesões de joelho. Porém, né, outros esportes que a gente tem que considerar também têm o mesmo mecanismo de ação, como o vôlei, como o basquete, né, que são esportes onde nós dependemos de movimento, de fixação do pé no chão para manter a nossa estabilidade articular. Então, na realidade, assim, o futebol, na verdade, ele tem um maior índice de lesão porque nós temos mais praticantes, ok? Então, correto. Essa por isso que a incidência é bem maior e que a gente vê com muita frequência no futebol. Em relação à evolução da ortopedia e principalmente na especialidade em joelhos, o que dá para a gente destacar nos últimos anos? Sem dúvida. Nos últimos anos houve uma
uma evolução tecnológica, não somente com os recursos, né, da tecnologia, como as cirurgias por vídeo, artroscopia, né, que é com 2 furinhos e um pouquinho, e uma outra incisão um pouquinho maior, a gente consegue fazer uma reconstrução do ligamento. Por 2 furinhos no joelho, a gente consegue tratar uma lesão de menisco, né, com uma sutura de menisco. Hoje, os dispositivos que a gente usa, né, para cirurgia, como mecanismos principalmente para suturar menisco, né, para a gente costurar um menisco hoje, coisa que há 10, 15 anos atrás, a gente, numa lesão de menisco lá no joelho, a gente teria que tirar o menisco, que é o principal sistema de amortecimento do joelho. Mas hoje a gente consegue costurar os meniscos pelos recursos que nós temos disponíveis para a cirurgia. Tá? Então, hoje houve um grande aperfeiçoamento de todo esse material ao longo, principalmente dos últimos 10 anos, em que nos propicia uma cirurgia muito menos agressiva, com um potencial de reabilitação muito mais precoce do atleta e do não atleta. Doutor Beirão, nós já falamos sobre jogadores e atletas, mas e o oposto? Aquela pessoa que nunca praticou nenhuma atividade física. Esse sedentarismo, ele também pode, de alguma forma, favorecer o surgimento de algum problema de joelho? Carlos, ele pode... vamos lá, a gente tem que estabelecer 2 grandes grupos, né? O indivíduo que ele faz uma atividade física mais seriada, né? Ou o atleta profissional que treina diariamente, ou o indivíduo que gosta de fazer atividade física e treina no mínimo 3, 4 vezes por semana. Eles podem ter lesões porque eles se expõem mais na atividade física. Por outro lado, o sedentário, ele pode ter lesão porque ele não tem um condicionamento físico adequado para uma proteção da articulação do joelho. Ou seja, ele não tem uma musculatura bem desenvolvida, e aí ele começa a fazer uma atividade que pode levar a uma sobrecarga maior, e pela falta de proteção, ele acabar sendo predisposto a um maior tipo de lesão. É possível evitar ou prevenir, de alguma forma, ter problemas no joelho? Perfeito, assim. Um atleta, ele não tem como evitar. Um sujeito que ele vive da sua atividade, e aquilo é uma forma de rendimento, é uma atividade profissional, ele não tem como evitar, porque ele tem que treinar diariamente. As pessoas que têm um bom condicionamento e fazem atividade da mesma forma, né? Muito dificilmente vai ter como evitar. Agora, vamos falar dos sedentários, que são os grandes grupos, né? As pessoas que começam a fazer uma atividade ou que não fazem uma atividade regular. A gente sempre orienta o seguinte, de extrema importância e necessidade, por exemplo, eu quero começar a correr, eu faço corrida de rua, perfeito, é importantíssimo que, além de tu fazeres a corrida de rua, que tu também faças um trabalho paralelo de condicionamento de tua musculatura. Porque o fato simplesmente de correr na rua não vai me dar um condicionamento muscular suficiente para uma proteção. Então, eu tenho que ter músculo que proteja. Ou seja, resumindo, as pessoas que, de uma hora para outra, resolvem fazer uma atividade física, eles têm que ter um condicionamento de grande importância, um bom condicionamento para protegê-lo naquela atividade que ele vai querer fazer. Senão, ele vai ficar mais exposto a qualquer tipo de lesão muscular ou lesão articular. Como as pessoas podem buscar esse primeiro atendimento com um especialista antes de iniciarem uma prática esportiva? Existem casos que o senhor atende que as pessoas tinham problemas até então silenciosos e acabaram descobertos justamente na consulta? Com certeza. As pessoas, não necessariamente, Carlos, as pessoas têm uma lesão aguda no joelho. Ou seja, eu estava fazendo atividade, estava correndo na rua e senti uma dor aguda no meu joelho. Não. Um bom percentual de pacientes, eles evoluem ao longo dos dias, das semanas, dos meses, com queixa de dor articular. Então, não necessariamente tu tens que ter uma lesão de ligamento ou menisco, mas às vezes tu podes ter uma disfunção muscular que pode gerar um quadro de dor. E aí as pessoas vão fazendo as atividades pensando que aquela dor
é uma dor natural da atividade física, mas muitas vezes não, ou pelo contrário. A atividade física vem agravando uma disfunção pré-existente, uma doença pré-existente, que se não diagnosticada precocemente, isso pode levar a um agravamento desse tipo de lesão. Então, por isso que, muitas vezes, é importante, logo que as pessoas começam a fazer atividade física, que sintam algum tipo de dor, é importante procurar atendimento ortopédico do seu médico de confiança para detectar o problema e corrigir e tu ter uma atividade física saudável. Além das lesões esportivas, é comum a procura no seu consultório por pacientes que sofrem de gota e, com isso, tem também fortes dores nos joelhos? Bom, a gota, né, ela é uma doença metabólica causada pela deposição de ácido úrico. Esses pacientes, assim, eles realmente chegam ao nosso consultório, porém, normalmente com um quadro de dor aguda, com muito inchaço e vermelhidão da articulação. Ou seja, os pacientes normalmente nos procuram na fase aguda da crise de gota. Então, que a gente tem que usar anti-inflamatório, né? Nós temos que usar uma série de medicamentos para amenizar esse quadro. Porém, normalmente os colegas que tratam a gota, normalmente são os colegas reumatologistas, então eles fazem um acompanhamento, dão uma orientação adequada, orientação nutricional, medicamentosa, para evitar as crises de gota. Então, resumindo, normalmente nós ortopedistas acabamos atendendo esses pacientes normalmente na fase aguda, nas crises da gota. Em relação aos tratamentos, o senhor citou que esses procedimentos cirúrgicos, eles evoluíram muito nos últimos tempos. Mas e antes de chegar na cirurgia, doutor, quais são as opções? Bom, antes de nós chegarmos ao tratamento cirúrgico, determinadas condições da articulação, que não são de tratamento exclusivamente cirúrgico, elas podem ter como forma de tratamento, e normalmente tem, o tratamento fisioterápico. A fisioterapia é uma especialidade que anda paralelo à nossa especialidade da ortopedia. Os fisioterapeutas ajudam muito os pacientes no seu processo de recuperação e, normalmente, nesses trabalhos paralelos com o ortopedista, eles definem junto conosco, né, e nós com eles, todo o programa de evolução dessa doença, trabalhos que possam ser feitos para melhorar o condicionamento desse paciente e, por fim, fazer com que ele retorne à sua atividade física. Então, a fisioterapia, sem dúvida nenhuma, assim como os educadores físicos, também são profissionais de extrema importância na recuperação, na reabilitação e no retorno desse indivíduo à atividade física. Muitos anos atrás era comum que, no momento em que um atleta sofria uma lesão durante uma partida, o médico aplicasse a chamada infiltração. Para quem já ouviu esse termo, o que é exatamente esse procedimento? Existe alguma situação em que ele ainda é aplicado? Bom, Carlos, vamos definir assim. A infiltração é a injeção de qualquer tipo de medicamento, ou no músculo, ou dentro da articulação. Então, a infiltração é o que se infiltra de medicamentos. Bom, no passado, a gente via com muita frequência se infiltrar medicamentos como corticoides dentro da articulação. Hoje, né, é uma coisa que realmente não se faz, especialmente nos praticantes de atividade física. Porque a gente sabe que as infiltrações, especialmente nas articulações de carga, como o joelho, como o tornozelo, e principalmente infiltrações com corticoide, elas são muito danosas à articulação, porque elas vão propiciando uma possibilidade de uma degeneração mais precoce dessa articulação. Então, hoje, as infiltrações dentro das articulações e dentro dos tendões, elas são totalmente contraindicadas. Agora, se tu me perguntares, existem situações que podem ser indicadas as infiltrações? Sim, existem essas condições ainda e que são feitas em determinadas doenças como forma de tratamento, às vezes, assim, até inicial, ok? Mas dentro das articulações e dentro dos tendões, não.
Doutor, nós falamos sobre atividades esportivas, também sobre sedentarismo, mas e os casos de trauma? Qual é o impacto deles nas lesões de joelho? Bom, as situações de trauma, normalmente, elas estão associadas muito a fraturas, né? As fraturas do joelho são, assim como as fraturas de quaisquer articulação que é submetida a uma carga, por exemplo, quadril, joelho, tornozelo, são todas fraturas que têm um potencial de gravidade, principalmente na geração de uma possibilidade de uma artrose futura. Porque eu sempre comparo e oriento os pacientes assim, quando se quebra um joelho, né, quando se tem uma fratura dentro do joelho, é como se entrasse areia numa articulação, uma areia numa engrenagem. Ou seja, essa engrenagem ela já não funciona de uma forma bem lisa, né? Assim, como é que eu vou te dizer? De uma forma sem rugosidades. O joelho ou qualquer articulação, quando tem uma fratura que envolva a linha de articulação, ela pode se tornar predisposta a uma degeneração precoce, dependendo do grau de fratura, ou, consequentemente, uma degeneração, uma artrose que vai dificultar muito a atividade dos pacientes por se tratarem de articulação de carga. Mas a maioria das vezes, as fraturas dentro da articulação, elas são de tratamento cirúrgico, né, e isso é inquestionável. A automedicação também, né, doutor, é um problema bastante comum no Brasil em várias áreas da saúde. Na ortopedia, essa situação também é frequente? Não tenha dúvida, isso é muito comum, né? Quem de nós um dia não usou o anti-inflamatório para algum tipo de dor? O anti-inflamatório é um dos medicamentos mais consumidos em todo o mundo, de uma forma indiscriminada. Se a gente está com uma dor, independente da intensidade, eu vou lá e uso o anti-inflamatório. Normalmente as pessoas têm esse tipo de medicamento em casa. Mas é claro, muitas vezes se usa esse tipo de medicamento, esse grupo de medicamentos, no sentido de diminuir a dor. Porém, muitas vezes não se tira a causa dessa dor. Normalmente se vai buscar melhorar a consequência de uma doença e não a causa. Então, às vezes as pessoas ficam usando anti-inflamatório de uma forma indiscriminada por longo tempo, e é importante ressaltar, Carlos, que os anti-inflamatórios eles têm efeitos colaterais importantes, né, a nível renal, a nível gástrico, a nível cardiovascular. Então, além disso, pode sim mascarar a evolução de uma doença. Pode jogar lá para frente e tornar mais difícil a resolução do problema dele. Porque a partir do momento que ele entra numa fase crônica da doença, a reversão é muito mais difícil do que na fase aguda. E vamos falar de fase aguda nas primeiras 4, 6 semanas. Porém, assim, a minha orientação usou por um período, não melhorou a doença, e não deixe cronificar esse processo. E veja bem, cronificação do processo inflamatório é a partir da 4ª, 6ª semana, já estamos entrando na fase crônica. Então, muitas vezes tudo isso se torna mais difícil, o tratamento na fase crônica. Então, a orientação que a gente dá é o mais precoce possível, procure o seu médico ortopedista. Não deixe uma doença, não deixe um sintoma cronificar. Quanto mais prolongado, mais difícil a reversão. Fase aguda é tudo mais fácil. Essa evolução dos tratamentos, dos exames e dos procedimentos, ela também permitiu, de certa forma, que esse acompanhamento especializado esteja mais ao alcance da maior parte das pessoas e não apenas aos que têm na atividade esportiva a sua fonte de renda, doutor? Não tenha dúvida nenhuma. Hoje os recursos, né, cirúrgicos e não cirúrgicos, veja bem, porque nem toda doença articular é de tratamento exclusivamente cirúrgico, né? Os recursos, os métodos de tratamento cirúrgico e não cirúrgico, eles estão disponíveis aos atletas, né? Mesmo que os atletas de ponta,
né, até o atleta, até o indivíduo que não tem nenhuma atividade física. Né? Então, os procedimentos são exatamente os mesmos, e estão disponíveis a todos. Evidentemente que, quando se fala em atleta, e atleta, eu não falo exclusivamente definindo um atleta profissional, mas o atleta é um sujeito que gosta de fazer, também gosta de fazer atividade física, porém não vive profissionalmente daquela atividade. Hoje nós temos recursos, principalmente porque esses indivíduos, eles exigem uma forma de tratamento que ele é mais intenso do que aquela pessoa que não faz atividade, que não vive a atividade física e não vive da atividade física, né? Os atletas, eles normalmente fazem tratamento em 2 turnos, por mais períodos, de uma forma mais intensa, vamos assim dizer, e que normalmente eles têm um resultado mais rápido, né? Então, a grande diferença é essa. Porém, os recursos para aqueles indivíduos praticantes de atividade física e para os não praticantes são exatamente os mesmos. A única coisa que pode diferenciar é no tipo de tratamento mais intensivo no sujeito que gosta de fazer atividade física ou vive da atividade física de uma forma profissional. Ainda sobre a evolução da ortopedia e dos tratamentos de joelho, é importante destacarmos que os exames também estão cada vez mais sofisticados e, ao mesmo tempo, mais perto das pessoas, mesmo aquelas que não moram nas principais cidades do Brasil, né, doutor? Quais são os principais exames e qual é a importância deles para um bom diagnóstico? Bom, hoje a nossa região, né, na nossa região, assim, nós dispomos de absolutamente todos os recursos diagnósticos, radiológicos, para se fazer um diagnóstico de qualquer tipo de doença articular ou não. Há não muito tempo atrás, e isso vamos falar de 20 anos, 30 anos, nós tínhamos, e 20 anos, 30 anos é logo ali, nós tínhamos muitas vezes ultrassom e radiografias e raio-x como recursos para diagnóstico. Com o advento da ressonância magnética, as facilidades em termos de diagnósticos, elas evoluíram muito, elas facilitaram muito a nossa vida e a vida dos radiologistas e a vida dos pacientes. Porque é um recurso precioso para se diagnosticar, e principalmente para se indicar tratamentos. E também as ressonâncias magnéticas, hoje, elas estão melhorando muito em qualidade e aperfeiçoamento da imagem. Porém, é importante se ressaltar que existe ainda espaço para diagnóstico com raio-x e com ultrassom, com a tomografia. Então, nem todas as doenças elas são diagnosticadas e está indicado a realização, por exemplo, de ressonância magnética. Tá? O que acontece é que, na prática, muitas vezes as pessoas acham que ressonância magnética vai resolver totalmente o problema dela. Mas, na verdade, uma coisa que eu sempre digo a todos os meus pacientes é que ainda existe a habilidade do médico na avaliação clínica desses pacientes. Ou seja, a nossa mão é de extrema importância e necessidade na avaliação clínica, no exame físico do paciente. Sem a gente ter um diagnóstico clínico, sem a gente avaliar o paciente, a gente não consegue indicar exames de imagem. Então, por isso, é muito importante. Primeiro, avaliação clínica e depois exames radiológicos. Doutor Marcelo Beirão, para quem ficou com alguma dúvida ou ainda deseja agendar uma consulta, quais são os locais de atendimento e também as formas de contato, por favor? Bom, o meu consultório fica no edifício Catarina Gadzinski, bem no centro da cidade de Criciúma. Os telefones de contato são o 3433 5052, o celular, o WhatsApp, 991 67 50 52. Nas redes sociais, a gente está aí no Instagram,
Facebook, é só digitar lá Beirão que encontra o meu nome, encontra as minhas redes sociais. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade em conversar conosco e trazer tantas informações qualificadas sobre essa especialidade. Um bom dia e um bom trabalho ao senhor e toda a sua equipe. Bom, eu é que te agradeço essa possibilidade de esclarecimento dos nossos amigos ouvintes, né, nossos pacientes, e me coloco sempre à disposição, sempre que houver necessário. Então, desejo a vocês que tenham um grande dia, uma grande semana, muitas felicidades e muito obrigado. Um abraço para todos. Se você tem problemas ou dores no joelho ou se pretende iniciar uma atividade física, não esqueça de agendar uma consulta com um ortopedista. Aproveite, inscreva-se em nosso podcast e fique por dentro dos assuntos ligados à saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e até o próximo episódio.